E se você é maluco e ainda não deu like nesse vídeo, sua hora é agora, hein? Aperta o botão de like aí para ajudar o canal e ajudar também o Bitcoin a subir, porque o medo está num nível extremo. Olha lá, já estava no medo extremo no vídeo anterior e agora está no nível 10, né? De 0 a 100 está em 10, é um nível muito raro de chegar. A gente falou sobre isso no vídeo anterior, né? Olha aqui, ó. Extreme Fear, medo extremo, 10, realmente muito forte. E aqui no gráfico do medo, né? Medo e ganância, vocês percebem que a gente já entrou aqui nesta linha aqui, que é justamente a linha onde costuma reverter, né? É nesta posição aqui, ao redor deste índice 10, que acontece uma reversão e o pessoal volta a ficar otimista porque o preço volta a subir, né? Então tem uma ligação, vocês podem ver isso acontecendo aqui, por exemplo, entre maio e julho, aquele período complicado para o Bitcoin. Logo na sequência, depois de atingir isso aqui, o preço voltou a subir e também a confiança do mercado. Um gráfico que fica mais fácil de observar isso é este gráfico aqui. Notem, é um gráfico, exatamente o mesmo gráfico de medo e ganância, só que ele tem cores de temperatura aqui. Então aqui você tem o vermelhão, significa uma ganância extrema, e o frio aqui, né, o azul no fundo, é o medo extremo. Notem nesse gráfico como todas as vezes em que ficou azul, como aqui no crash lá de março de 2020, da doença que a gente está passando agora, e depois aqui no banimento da China, nesse período de março a julho de 2021, a cor ficou azul. Olhando aqui, sem entender nada, vocês acham que o momento que esse gráfico aponta azul é o momento de vender ou é o momento de comprar Bitcoin? Está bem evidente, né? Toda vez que entra no azul, na sequência sobe o preço, né? Vocês percebem que o preço dispara. Então ficou azul, preço dispara, estamos mais uma vez no momento azul. Não significa que não possa continuar caindo. Vocês notam aqui, por exemplo, nesse momento aqui, que começou a ficar azul em maio, né, e continuou caindo até julho. Então pode cair. Só que já indica o quê? Um esgotamento, né? O medo já está tão no nível extremo que não tem mais para onde ir. Então as pessoas estavam amedrontadas e já saíram do mercado e a tendência é uma reversão, né? Aí é começar a subir porque as pessoas que estão otimistas, estão confiantes, começam a comprar, né? Achando que já está em promoção. Então, mais uma vez estamos nesse momento azul, o que indica, como em todos os outros momentos que está azul nesse gráfico, que temos uma probabilidade maior de subida do que de queda nesse momento. Mas, claro, sempre que entramos num medo extremo, começam a surgir boatos de que o Bitcoin vai a zero, o Bitcoin vai morrer, o Bitcoin não vale nada. Vocês já estão acostumados com isso e agora não foi diferente. Vocês percebem aqui o Peter Schiff. Quem não conhece o Peter Schiff, ele é um comentarista econômico, também tem fundos de investimento e é um gold bug, é um cara que é viciado em ouro. Ele acha que o ouro é o grande ativo do mundo, né? O cara já é velho e ele acha que o ouro é muito superior a qualquer outro ativo, incluindo o próprio Bitcoin. E aqui no caso, ele falou sobre a formação ombro, cabeça, ombro, que está se formando no gráfico semanal do Bitcoin. Esse é o gráfico semanal. Então a gente tem aqui um ombro, né? Teria aqui uma cabeça. E se o Bitcoin continuar caindo e cair para esta região aqui embaixo dos 30 mil dólares, ele completaria a formação ombro, cabeça, ombro, que vocês sabem que tecnicamente é algo negativo, né? A gente poderia ter uma queda do tamanho dessa cabeça enorme aqui. Então levaria o Bitcoin lá para valores muito, muito baixos, né? Ao redor talvez de 10 mil dólares. Aqui eles indicam 11 mil dólares, né? Nossa, vou ficar pobre, vou perder tudo, meu Deus do céu, desespero. Mas calmem, porque o Peter Schiff fala mal do Bitcoin há 13 anos e ele erra as previsões dele há 13 anos. Ele é um ótimo contraindicador. Tudo que ele fala, você tem que fazer o contrário. Costuma funcionar. Como vocês podem ver, nesta outra formação, ombro, cabeça, ombro, que tivemos justamente naquela alta histórica dos 65 mil dólares, né? Antes da 69. Então, aqui foi 65 mil dólares. Também tivemos a formação ombro, cabeça, ombro. E aqui está a postagem do Peter Schiff no Twitter nessa época. O que ele falou é que estava tendo uma formação ombro, cabeça, ombro gigantesca no gráfico semanal e, portanto, a tendência era ir a zero. O Bitcoin é isso mesmo, ele falou que o Bitcoin iria a zero, tá? Devido a essa formação aqui, ele ia simplesmente morrer. Como vocês podem perceber, logo após a postagem dele, que foi neste dia aqui, o preço dispara absurdamente e bate uma nova alta histórica nos 69 mil dólares. Imagina quem entrou vendido nesta posição aqui, né? Foi lá e fez vezes 100, apontando para baixo, né? Graças ao Peter Schiff. Esse cara quebrou, né?
Então não é bom seguir a recomendação desse cara. Esse desespero dele de novamente falar que é um ombro, cabeça, ombro, mostra muito pouca chance de realmente acontecer, porque esse cara não acerta, ele é um hater de Bitcoin. Então quero tranquilizar vocês com relação a esse tipo de boato e também ombro, cabeça, ombro no Bitcoin não costuma funcionar, tá? Entre os indicadores técnicos é um dos mais fracos para análise do Bitcoin. Então, qual indicador confiável a gente pode utilizar para um momento como esse? Aí na tela vocês encontram as famosas bandas de Bollinger. Eu marquei aí o topo e o fundo da banda em branco e a linha central em amarelo. A linha central nada mais é do que a média móvel de 20 dias. E aí você tem duas grandezas acima marcando o topo e duas grandezas abaixo marcando o fundo, tá, das bandas de Bollinger. E para que serve isso? É muito interessante, porque as bandas de Bollinger elas costumam funcionar da seguinte forma. Quando você tem muitas vezes toques na banda superior de Bollinger, indica sobrecompra, portanto a tendência é do preço cair na sequência. Quando você tem muito toque no fundo das bandas de Bollinger, significa sobrevenda e, portanto, a sequência indica que o preço volta a subir. Tá? E notem como foi exatamente nesse ponto que a gente teve o fundo do poço lá nesse período que vai de maio até julho, quando o Bitcoin bateu nos 28 mil dólares. Tá? Foi exatamente ao encontrar por alguns momentos o fundo das bandas de Bollinger que o preço reverte e volta a subir até encontrar o quê? O topo das bandas de Bollinger, 69 mil dólares, alta histórica, exatamente o topo das bandas de Bollinger, né, encostando algumas vezes, indicando sobrevenda e o preço desaba. Mas, como vocês podem notar nesse momento, o preço chegou muito próximo, né? Encostando aqui praticamente no fundo da banda de Bollinger. Então, vocês notam que nesse momento ela está nos 38 mil dólares, né? 38 e alguma coisa, praticamente 39 mil dólares aqui, enquanto o preço está em 41.900, subindo um pouco agora após se aproximar. Isso indica, como vocês puderam notar anteriormente, sobrevenda. Foi exatamente neste ponto aqui que a gente teve reversão naquela queda entre maio e julho de 2021. E não só naquele momento, como em diversos momentos no gráfico. Você vai ver a mesma coisa em março de 2020. Está aqui, ó, o preço encontra sobrecompra neste ponto, como vocês estão vendo, o topo da banda de Bollinger, desaba e encontra o fundo na região de fundo das bandas de Bollinger. E aqui reverte e começa a subir mais uma vez até encontrar o topo, né, bater algumas vezes e cair, como vocês estão vendo aqui. Então, tudo indica para a gente que realmente estamos no momento de reversão de queda, né? Pode ter uma queda um pouquinho maior até a região aqui dos 39, 38, mas não deve passar disso, tá? Seria bem diferente do padrão que a gente vem acompanhando há bastante tempo nesse gráfico. Outro fator é que se você botar uma linha exatamente onde está aqui a parte de baixo das bandas de Bollinger, esse ponto aqui, notem onde ele vai passar, tá? Eu vou mudar a cor aqui da linha para não confundir com a linha de meio da banda de Bollinger. Vou botar uma linha rosa, tá? Vamos notar onde essa linha rosa está passando. Opa, olha aqui. Olha só como é uma região aqui que era resistência nesse período, como vocês estão vendo aqui, né? Nesse período de junho de 2021. E mais do que isso, vocês vão encontrar como um período de resistência também aqui, ó, em janeiro de 2021. Foi justamente o topo aqui, ó, bateu e começou a recuar. Portanto, como vocês podem notar, é uma região de resistência que agora ela serve como suporte. Então a gente tem um suporte forte nessa região dos 38, 39 mil dólares, né, que vai dos 38 até os 40 mil dólares. E também é a parte de baixo das bandas de Bollinger, indicando, portanto, sobrevenda e momento de reversão de preço. Portanto, eu acho que o Peter Schiff vai acabar ficando triste nessa hora aí, porque o Bitcoin não deve alcançar 11 mil dólares. Para fechar esse rápido vídeo, eu vou fazer uma atualização com relação às altcoins. Eu trouxe esse gráfico de dominância do Bitcoin no vídeo anterior e eu falei para vocês o seguinte: a dominância do Bitcoin tinha batido no fundo desta formação branca aqui, né? E assim como das outras vezes, eu falei para vocês que a tendência seria começarmos a ver barrinhas verdes, né? Ou seja, a dominância do Bitcoin subindo. E olha aqui o que está acontecendo, pessoal. Sim, as barras verdes estão aparecendo e o Bitcoin que estava lá em 39%, já está agora em 40,7%, ou seja, subindo sua dominância em direção a esse topo da formação lá nos 45%, como eu falei para vocês. Isso significa que as altcoins estão sofrendo nesse momento, né? O Bitcoin ganha dominância e as altcoins estão perdendo mais valor do que o Bitcoin, né? Porque o Bitcoin também está caindo agora, né? Mas as altcoins estão caindo mais forte.